Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos, eu fui incumbida de falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos com vocês. Vou falar especificamente das perguntas 851 a 859 e nosso tema de hoje é fatalidade. Bom, quando eu me deparei com esse tema, a primeira afirmativa que eu lembrei foi essa: foi uma fatalidade. A gente escuta corriqueiramente, né, nas nossas rodas aí de conversa, as pessoas usando essa frase, essa afirmativa: foi uma fatalidade. E geralmente ela está ligada a assuntos relacionados à morte, né? A gente costuma utilizar essa frase nesse contexto. Mas, quando eu fui ver o sentido etimológico da palavra, eu percebi que ela tem uma abrangência um pouco maior. E isso faz toda a diferença para a gente compreender as nossas reflexões a partir de então. Então, eu vou ler essa definição para vocês, tá? Do latim, fatalitas, de fatum, destino, destino inevitável. Doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos predestinados e submetidos a uma lei a qual não podemos escapar. Retornar aqui e vou frisar todos os acontecimentos da vida e todos os nossos atos. A fatalidade, enquanto compreensão do seu sentido integral, ela abrange todos os acontecimentos da vida e todos os nossos atos. E aí, logo de cara, a gente tem uma incongruência, né, uma discordância com alguns conceitos do espiritismo. Porque se a gente acredita no livre-arbítrio, como é que a gente pode acreditar na fatalidade? E esse mesmo incômodo que eu tive, Kardec expressa logo na sua primeira pergunta aos espíritos a respeito dessa questão de hoje. Ele fala o seguinte, na 851. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra, isto é, todos os acontecimentos já achar-se-ão fixados antecipadamente? E nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? E eu achei a resposta bem interessante, principalmente porque quando os espíritos querem, eles são categóricos, eles dizem sim, não existe problema em afirmar ou negar alguma coisa. Mas nessa pergunta em específico, eles começam assim. Essa resposta eles começam desse jeito: a fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói algo específico. Então, essa resposta dos espíritos leva a gente para um outro ponto, que seria a programação espiritual. Então, só existe fatalidade no momento em que o espírito escolhe as suas provas, né, e as coisas pelas quais ele quer passar aqui nessa existência. Então, vamos entender esse processo. Quando a gente, na espiritualidade, junto com a equipe de programação espiritual, decide retornar para a nossa existência, né, corporal, que é onde a gente consegue realmente resgatar alguns débitos e evoluir moralmente, existe toda uma conversa a respeito daquela existência que vai acontecer. Não existe uma fila indiana e fala próximo, 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 e aí vai você porque está na tua hora. Tem que ter uma sintonia entre as pessoas que vão, né, estar naquela mesma família, naquelas mesmas situações, para poder os resgates serem feitos. Senão não existe como os resgates serem feitos. Se você simplesmente vir e não ter as suas relações, né, traçadas com esse intuito de resgate. Então, você lá na espiritualidade, na sua programação, pode escolher, poxa, realmente eu reconheço
que errei com esse determinado espírito, eu quero muito resgatar isso agora, eu tô pronta, eu já perdoei, meu coração tá leve, eu tô pedindo essa oportunidade. E aí é visto toda uma teia de possibilidades para que aquele resgate seja bem sucedido. Então você pode dizer, eu quero que ele venha como meu pai, porque nessa circunstância vai ser muito melhor para mim, naquele aspecto. E aí os espíritos podem concordar ou discordar, conversar com você sobre isso. Não, é melhor que ele venha como filho, porque sobre a sua postura de dominação e bababá. Então pode ter um processo muito minucioso para estabelecer uma reencarnação. Isso não é feito de uma forma rápida, em decisões precipitadas. São coisas pensadas e elaboradas com muito cuidado. Então, nesse processo de programação espiritual, a gente já percebe que não existe nada de fatal. Existe uma escolha respeitosa, né, e consciente do espírito. Mas os espíritos afirmam que se tem alguma coisa que pode ser fatal, são essas provas que a gente escolheu. Por quê? Porque quando a gente reencarna, vem o esquecimento, né? A gente esquece do que a gente planejou lá, mas não porque o planejamento nos atrapalharia. O que nos atrapalham são os sentimentos que a gente carrega em relação àquela outra pessoa, as mágoas, os rancores. Essas coisas podem, se a gente tem uma consciência real do que o outro fez, do que a gente fez, as nossas conclusões aqui no mundo material podem ser diferentes das que a gente teve no mundo espiritual, e serão provavelmente, né? Então, esse esquecimento vem como pano de fundo para auxiliar você, é como se fosse uma folha em branco, uma possibilidade de recomeçar uma história. Tem aqueles entraves que você não lembra mais. Então, se você pega aquele serzinho lindo no colo, com aquele cheiro característico, aquela textura de pele característica dos bebês, a sua maior inclinação é se envolver, é amar, é buscar cuidar, e aí vem todos os sentimentos e instintos que afloram nessa circunstância, hormonalmente, psicologicamente. Então a gente tem toda uma situação favorável para você conseguir estabelecer um vínculo de amor, e esse vínculo de amor é capaz de romper o rancor, os ressentimentos e os ódios. Entendidos até aí? Então, essa programação espiritual da existência, ela mostra pra gente o quanto é justo, né, as circunstâncias que a gente passa por aqui, porque se a gente escolheu, é justo, né? Vou aqui trazer para uma coisa mais para o nosso dia a dia, uma coisa mais corriqueira. Fala, pô, fica difícil imaginar esse negócio de, tá lá na espiritualidade, combinar com alguém, não sei o quê. Ok, tá difícil. Então vamos botar para o nosso dia a dia. Você passou o dia inteiro e hoje você está aqui no fim do seu dia, na noite, e você vai fazer um planejamento para o seu dia posterior, né? Para o outro dia. E aí você estabelece lá na sua cabeça algumas prioridades. Você fala assim, levar minha mãe para o tratamento quimioterápico, levar meu filho no pediatra que teve febre a noite toda, fazer a prova da autoescola, lavar o banheiro. São as prioridades que você elencou. E aí no outro dia de manhã, você vai tentar buscar executar essas prioridades. Tem coisas que são imprescindíveis, tipo levar a criança ao pediatra e levar a mãe no tratamento quimioterápico. São imprescindíveis, são inadiáveis. Agora, lavar o banheiro, se lava ou não. Se não der para lavar, não vai ter uma consequência gravíssima depois disso. Então, programação espiritual é exatamente isso. São as coisas prioritárias, são as coisas inadiáveis. Então, essas coisas estão pré-determinadas para poder auxiliar você a se direcionar. Então, existem outras coisas que você pretende fazer, mas essas coisas menores não são prioridades. Então,
Você precisa ter uma ideia, uma noção para onde ir, já que você teve o esquecimento, já que você não se lembra efetivamente do que fez a programação, do que combinou. A programação espiritual tem esse intuito de direcionar a gente para os caminhos que nos levem aos resgates que nós combinamos, que nós estabelecemos como prioridade na nossa vida, que nós escolhemos para resolver naquele momento. Então, essas coisas podem ser consideradas fatalidades, porque elas vão acontecer. Vão acontecer porque elas são a sua prioridade. Não porque alguém determinou, porque você escolheu. Então, lembrar que essas prioridades que são relativamente, são fatais, né, que são inadiáveis, elas estão muito mais ligadas ao campo físico, porque no campo moral, as tentações, as escolhas ficam muito mais possíveis de serem feitas pelo espírito conforme ele vai estabelecendo seus contatos, suas ligações, ele vai fazendo escolhas e indo para um determinado lado, e isso não tem nada de determinante, tipo, ninguém nasce para ser mal, ninguém nasce para ser bom. A gente vai fazendo escolhas que levam a gente a condições, a situações que afloram aquilo que a gente tem de melhor ou aquilo que a gente tem de pior. Então, na 852, fala o seguinte: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que, independente da sua maneira de agir, a desgraça não estaria no destino deles. Então, essa segunda pergunta fala o seguinte, que tem gente que, dependente da maneira de agir, as coisas dão sempre certo para elas. Fala, poxa, que sorte, né? Então, isso está no destino da pessoa. É porque é o destino dela conseguir isso ou aquilo. Bom, os espíritos respondem aqui com um belo de um talvez. Talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram. Mas, ainda uma vez, lançai-vos conta do destino, o que, em geral, é apenas consequências das vossas próprias escolhas. A gente, às vezes, quando a gente costuma escutar histórias de pessoas que têm uma vida muito difícil, muito complicada, vou partir aqui para um ponto que é muito comum das pessoas se reconhecerem repetindo as mesmas coisas, tipo relacionamentos. Quem nunca ouviu falar da pessoa que fala assim, eu tenho dedo podre. Eu sempre que me relaciono, no final eu descubro que a pessoa é ruim e tal. E falo, será que tá na programação espiritual dela sempre encontrar pessoas ruins e ter relacionamentos ruins e vivenciar relações de dominação, de subjugação e tal? Vocês acreditam mesmo? Em que justiça seria essa, né? Em que propósito Deus teria em fazer você sempre passar por relações que te diminuem, que te menosprezam, que te desequilibram? Se todas as nossas programações elas foram feitas para o nosso sucesso, se Deus é justo e é bom, isso não faz sentido. Então a gente tem que perceber que talvez a gente precise muito mais do que conhecer as coisas que a gente, relembrar as coisas que a gente esqueceu, conhecer o nosso passado enquanto espírita, a gente precisa muito mais de uma terapia. Porque existe uma frase que diz que é extremamente equivocado a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você perceber as histórias, às vezes, de relação dessas pessoas, vai perceber que as escolhas delas são sempre as mesmas. Então, as pessoas são teoricamente diferentes, mas elas estão em contextos parecidos, elas estão em situações que levam a comportamentos mais machistas, mais dominadores, e por aí vai. Então, a gente se pega não passando por situações que não podem ser evitadas, mas a gente se pega repetindo situações o tempo inteiro.
porque aquela ali é a nossa zona de conforto, porque a gente está acostumado a agir dessa forma e essa forma de agir leva a um determinado resultado. Mas a gente percebe isso, que tem muito mais a ver com as nossas escolhas do que com um destino, com algo que está destinado a acontecer na sua vida. Então, a gente precisa estar atento, extremamente atento à diferença, né, entre uma coisa e outra. Vou aqui passar para 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para criar num outro. Parece que elas não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta. No verdadeiro sentido da palavra, apenas um instante da morte é fatal. Quando este momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a eles vos subtrair. Até nessa pergunta aqui, a gente precisa entender como é que funcionam as coisas. Por quê? Quando a gente fala que no sentido verdadeiro da palavra apenas o instante da morte é fatal, a gente pode ter certeza de que todo indivíduo que nesse planeta nasce, ele vai morrer. Isso é um fato. Isso é algo que não se pode modificar. Não importa que tipo de alimentação, que tipo de coisa você faça, você vai morrer. Certo? Certo. Então, são fatos materiais que acontecem, né, que estão ligados a essa circunstância que vai ser findar na morte, que não podem ser evitados. São as leis da física, da química, da biologia, a aglutinação de moléculas que acontecem e a multiplicação dessas moléculas na hora da formação dos corpos, né? Lá no embriãozinho que se multiplica e vão formar os nossos tecidos, nossos órgãos, nossos ossos. Essa multiplicação de moléculas e essa renovação, ela acontece o tempo inteiro no nosso organismo. E é importante a gente entender que o tempo inteiro vão existir células morrendo e células nascendo para sustentar esse corpo, né, a possibilidade de vida nesse corpo. Então a gente vai num declínio, a gente vai num pico, num ápice, e depois a gente passa por um declínio. Então, a gente, enquanto é bebê, as células só se renovam, crescem e multiplicam, e depois que a gente vai envelhecendo, elas começam a morrer e outras a nascer. Umas a morrer, outras a nascer. E em um determinado momento da nossa velhice e tal, elas começam mais a morrer do que a nascer. E quando a morte celular é maior do que a renovação celular, a vida no corpo físico fica inviável. Então, a afirmativa de que nós nascemos e o tempo inteiro estamos caminhando para o fim da nossa vida é real, né? É óbvio. Então, a morte é algo fatal. Mas, certo? Então, vamos passar aqui, vamos dar um pulinho e vamos falar sobre a 855, que fala o seguinte: qual o objetivo da providência fazendo-nos correr perigos que não devem ter consequências? E a resposta é: quando a tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de que te desviares do mal e se tornares uma pessoa melhor. Então, qual o sentido da gente estar numa situação iminente de morte se a gente não vai morrer? Para que a gente está num naufrágio em que morre todo mundo e só você sobrevive? Que importância tem isso na sua vida? Então, eles afirmam que muitas vezes esse perigo são coisas que a gente mesmo pede para quando se a gente por acaso estiver desviando no nosso caminho das coisas que a gente pretendia fazer. Então, isso serve como um alerta, né? Como um resgate para você voltar ao seu caminho original e continuar sua caminhada para se tornar uma pessoa melhor. Tão importante que é para algumas pessoas esse momento de quase morrer.
A gente escuta relatos muito importantes de pessoas que tiveram câncer, que tiveram acidentes e que depois disso mudaram completamente o seu enfoque de vida, que mudaram a sua forma de enxergar a importância de estar vivo, né? Se voltaram para a família, se voltaram para valores morais, para coisas muito menos materiais. A gente escuta pra caramba esses relatos. Então, não há como negar que estar na iminência da morte te lembra da sua finitude. É impressionante, né? Que é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer, mas a gente nega essa certeza o tempo inteiro. E é taxado, tipo, não fala sobre isso que atrai, e a gente tem essa reserva de se tocar no assunto como se fosse, quanto menos a gente falasse sobre isso, menos isso pudesse acontecer na nossa vida. E não tem realidade nenhuma nisso, muito pelo contrário. É importante a gente falar sobre coisas que são fatos, né? Coisas que realmente vão acontecer, para que a gente possa entender esse processo, se preparar para esse processo e estar mais ambientado com uma ideia da qual a gente não pode fugir. Então, cabe a nós sermos maduros o suficiente para reconhecer que o fato de estarmos vivos, o fato de eu estar aqui falando agora com vocês, quer dizer que a qualquer momento eu posso morrer. Porque só morre quem está vivo. Não tem como, né? Morrer sem não estar vivo. Então, a gente tem que estar atento à importância da discussão e da conversa sobre esse momento derradeiro da gente, que é a morte. Chamado a pensar, né, no que é a morte, no que é a partida. Quando a gente olha a partida do outro, a gente lembra da nossa finitude, né, da possibilidade que a gente tem de partir a qualquer momento. Então, acho que a gente devia levar isso como um chamado à resolução dos nossos problemas. A gente veio para resolver os nossos conflitos, para passar pelas nossas provas da melhor forma possível. Não adiemos esse compromisso que a gente tem com a nossa evolução moral, porque o amanhã pode não existir para a gente enquanto ser material. Se hoje for possível, vamos conversar sobre a possibilidade que todo mundo tem de morrer. E se assim ocorrer, se não for algo que a gente contribuiu para que aconteça, vamos ter a certeza de que a vontade de Deus foi feita e que o melhor aconteceu. Que a paz de Deus possa nos guiar nessas nossas reflexões e que as nossas dores não nos seguem para o que a gente realmente precisa aprender. Graças a Deus.